Parte do louvor, vamos meditar na palavra do Senhor. Está em João capítulo 8, verso 33. Glória, glória ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 33 em diante. Está escrito assim: responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho ficará para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Podeis sentar na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por essa noite, pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, que com certeza vieram com um propósito de adorar o Senhor, de exaltar o seu nome, falar da sua grandeza, falar das suas maravilhas, com alegres cânticos. Fizemos isto e também o propósito de ouvir a palavra do Senhor. De ouvir a palavra do Senhor, de ser abençoado, de ter uma experiência a mais com o Senhor. Esse deve ser sempre o nosso propósito quando viemos ao culto, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando viemos ao culto, nós sabemos, é para termos um encontro com o Senhor. E nós devemos aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que temos para estar na presença do Senhor. Da melhor maneira possível, aproveitar da melhor maneira possível, eu quero dizer, sairmos dali abençoados. Aleluia. Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós não somos abençoados porque não nos posicionamos corretamente. Aleluia. E às vezes perdemos a bênção, perdemos a oportunidade. Esse perdemos é uma expressão minha, aleluia. Talvez não perdemos nada, porque o Senhor conhece todas as coisas, né, irmãos? E às vezes nós não nos sentimos tão bem, tão confortável, mas isso não significa que o Senhor se ausentou. Não, o Senhor, Ele está conosco, Ele quer nos abençoar, aleluia. Ele quer nos fazer entender o seu propósito, a sua vontade. Por querer fazer entender o seu propósito, a sua vontade, é que o Senhor se manifestou neste texto do capítulo 8 do Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que trouxeram até Jesus uma mulher, né, na expectativa de que Jesus iria mandar apedrejá-la. Aleluia. Eles disseram para Jesus: esta mulher foi flagrada no próprio ato de adultério e a lei diz que tais pessoas devem ser apedrejadas. E tu o que dizes? Aleluia. E nós sabemos, né, irmãos, da história, Jesus ficou escrevendo no chão, de repente levantou os seus olhos, aleluia, e como eles insistiam, Jesus disse para ele: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aleluia.
E a Bíblia diz que eles começaram a refletir e foram se retirando, a começar pelo mais velho até o mais jovem, se retiraram todos. Jesus se levantou, estava abaixado, se levantou e perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te apedrejou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu, vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Depois Jesus começou um discurso sobre a sua missão. Olha que discurso interessante, a missão de Jesus. Às vezes, a humanidade não entende qual a missão de Jesus. E a humanidade, eu quero dizer, muitos crentes até, muitos que participam de todas as atividades da igreja, estão presentes na maioria das vezes, mas ainda não conseguiram entender qual a missão de Jesus. Aleluia. Há muitas pessoas, irmãos, que pensam que Jesus tem uma outra finalidade, bem diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina a seu respeito. Aleluia. Se eu fosse perguntar para os irmãos, eu tenho certeza que muitas respostas surgiriam, porque há muitos versículos da palavra de Deus que nos dão esclarecimento sobre qual a missão de Jesus. Qual a missão de Jesus? Jesus, por exemplo, ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um aspecto da missão de Jesus. A vinda dele nessa terra foi por este motivo. Louvado seja Deus. E por muitos outros motivos. Mas às vezes a nossa mente humana, terrena, aleluia, descobre outros motivos que a palavra de Deus não diz, aleluia, não sustenta, mas nós queremos encaixar, né, irmão? Nós queremos encaixar, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, com esse discurso sobre a sua missão, explicando qual a sua missão. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava meditando nesse texto, é que ele estava no templo. No templo. Eu sempre lia essa passagem e eu pensava, Jesus estava em algum lugar, na praia, na montanha, na cidade. Jesus pregava em vários lugares. Não, o que me despertou a curiosidade, ele estava no templo. E foi no templo que levaram uma mulher para ser apedrejada. Agora eu pergunto para os irmãos, o templo é lugar de apedrejar alguém? Não, não é, irmãos? Aleluia. Mas às vezes as pessoas pensam que isto é não entender a missão de Jesus. Jesus está presente, Jesus está no templo, Jesus vai estar no culto hoje, então eu vou lá, né? Vou lá porque Jesus vai estar. Qual a minha intenção? Aleluia. O que eu espero deste encontro com Jesus? É muito importante nós termos isso definido na nossa mente, no nosso coração, aleluia. Com que propósito nós vamos à presença do Senhor? Com o propósito de levar alguém para ser apedrejado? Com o propósito de querer pressionar Jesus para apedrejar? Aleluia. Isso no templo, não é, irmãos? Aleluia. No templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus aproveitou que estava no templo e foi falar um pouco da sua missão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele disse primeiramente: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, um dos aspectos da missão de Jesus é iluminar. Ele veio para iluminar. Iluminar quem? Aqueles que o seguem, não é, irmão? Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Essa promessa não é para os que não seguem, é para os que
seguem, louvado seja Deus. E às vezes, irmãos, no meio de uma multidão, pode ter muitos que seguem a Jesus, mas muitos também que não estão seguindo. Era o caso aqui, Jesus estava no templo, mas uma grande parte da multidão não queria segui-lo. Uma grande parte da multidão estava ali para, de alguma maneira, de alguma forma, apanhar Jesus em algum ponto falho. Eles pensavam que Jesus tinha algum ponto falho, que eles pudessem arranjar subsídio para poder acusá-lo diante das autoridades. Essa era a intenção dos escribas, dos fariseus, das autoridades do povo, aleluia, e pasmem, até mesmo dos sacerdotes, né, irmão? Até mesmo dos sacerdotes, apanhar Jesus em alguma falta para poder acusar. Mas Jesus, que conhecia todas as coisas, Jesus que sabia do pensamento, dos corações das pessoas que ali estavam, aleluia, ele não perdia tempo. E ele começou a falar sobre a sua missão. Primeiramente, ele disse: a minha missão é iluminar aqueles que me seguem. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse também que ele não veio para julgar, aleluia, louvado seja Deus. E ele não veio para julgar e prosseguindo, né, em meio a algumas discussões, ele disse, por exemplo: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, mas para onde eu vou, não podeis vos ir. E eles diziam, pois, os judeus: porventura quererá suicidar-se? Pois diz: para onde eu vou, não podeis ir. Aleluia. E assim foi, né, irmãos? Quanto mais Jesus falava, mais confuso eles ficavam. Eles quem? Aqueles que não tinham a intenção de seguir a Jesus. Aqueles que não queriam ser discípulos de Jesus. Mas eles queriam ser um adversário, eles queriam ser um opositor, eles queriam ser uma pessoa de debate, combater com palavras, com teorias, enfim, aleluia. E quanto mais eles persistiam nessa intenção, Jesus continuava ministrando a palavra e falando da sua missão àqueles que verdadeiramente creem. Louvado seja Deus, aleluia. Quando Jesus falou que eles eram escravos do pecado, servos do pecado, no versículo 33, eles responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Aleluia. E a questão, irmãos, nesse texto que eu acabo de ler, é ser livre ou não ser livre. O versículo chave desse texto que eu destaco aqui é o versículo 36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós conhecemos da história do Brasil e de outros povos, né, irmão? O que é libertação? Libertação de escravos, libertação de cativeiros, aleluia. Nós sabemos bem o que isso significa. Jesus estava falando que eles eram servos do pecado. Eles disseram para Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. O apóstolo Paulo dizia aos coríntios que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, aleluia. Então o homem natural não consegue entender. Por isso que é importante nós cultuarmos ao Senhor.
Cultuar, um culto ao Senhor, ele tem adoração. Um culto ao Senhor, ele tem um momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Um culto ao Senhor, ele tem oração, busca, né? Clamor da presença do Senhor, tudo segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. E quando nós fazemos um culto verdadeiramente ao Senhor, dessa forma como eu acabo de citar, aleluia, nós temos uma oportunidade de crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? É nós, aleluia, fortalecermos o nosso entendimento, consolidarmos o nosso entendimento para as coisas que são de Deus, as coisas que são lá de cima. Louvado seja o nome santo do Senhor. É como se nós colocássemos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração no altar de Deus, para que o Espírito Santo pudesse operar, pudesse trabalhar, pudesse nos transformar. Aleluia. E se acontecer um trabalhar de Deus, uma transformação de Deus na nossa vida, nós vamos entender coisas que ainda não conseguimos entender. Aleluia. Então este é o processo de libertação de parte do Senhor. Aleluia. É o que Jesus está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Mas há nos nossos dias, irmãos, muitos que ainda estão como este povo do templo. Aleluia. Que se apegavam num detalhe: nós somos descendência de Abraão. E por serem descendência de Abraão, eles entendiam: não precisamos de mais nada, não precisamos de libertação, nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos servos de ninguém, aleluia. Mas nós sabemos, né, irmão, quem conhece a história bíblica, que muitas e muitas vezes, aleluia, o povo, os descendentes de Abraão, se encontraram num estado de escravidão, de total escravidão, como foi o caso no Egito, né? E outras passagens da Escritura, nós sabemos disso, aleluia. Mas eles tinham aquela presunção, aquela soberba, aleluia, aquela posição intocável. Nós somos e ponto final. Nós somos descendência de Abraão, nunca fomos servos de ninguém e ponto final. Aleluia. Amados irmãos, se uma pessoa se posiciona dessa forma, ele não vai ser salvo. Se uma pessoa se posiciona dessa forma, o evangelho não pode fazer nada na sua vida. Aleluia. O Jesus não pode trabalhar na sua vida. A palavra de Deus não pode operar em sua vida. Aleluia. Porque o caminho para sermos salvos, aleluia, diz aqui o versículo 12, é necessário seguir a Jesus. É necessário seguir a Jesus. Este é o primeiro passo. Seguir a Jesus, irmão, é ouvir a sua palavra, refletir, meditar naquilo que o Senhor está dizendo, aleluia. E quando entendermos a verdade, a veracidade da palavra, nós glorificarmos o Senhor. Senhor, graças te dou porque entendi que sou pecador. Graças te dou porque entendi que sou dependente. Graças te dou porque acabo de entender que nada sou sem a tua presença. Aleluia. Então aí, irmão, nós nos posicionamos na presença do Senhor na condição de receber de Deus, na condição de sermos trabalhados pelo Espírito de Deus. Você quer nesta noite que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, opere na sua vida? Louvado seja o nome santo do Senhor, pois Ele faz isso através da sua palavra. Quando a Bíblia diz, a espada do Espírito é a palavra de Deus, ela está dizendo que sem palavra nós não
temos vitória. Sem palavra nós não somos vencedores de nada. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós queremos vitória, clamamos por vitória, aleluia, mas a palavra de Deus não tem soberania, não tem domínio sobre a nossa vida. É impossível, extremamente impossível o Senhor operar, porque nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito de Deus é que faz todas essas coisas, somente o Espírito de Deus, aleluia. Mas o Espírito de Deus precisa dessa espada. Aonde deve estar essa espada? Na nossa vida, aleluia, aplicada no dia a dia da nossa caminhada. Assim a palavra de Deus nos ensina. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, bate de forma impetuosa contra aquela casa, mas ela resiste porque está firmada na rocha, aleluia. O que é estar firmada na rocha? É ouvir a palavra de Deus e praticá-la, ouvir a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus na igreja, ao sair daqui, ao sair para o nosso trabalho, os nossos afazeres, aleluia. Nós devemos aplicar esta palavra, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso Jesus chama de casa edificada sobre a rocha. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, a questão é: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, antes Jesus explicou, quando eles disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus disse: em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aleluia, aleluia. Jesus, ele começou a tocar diretamente na questão que se fazia necessário naquele momento. Por quê? Porque eles tinham trazido uma pessoa para apedrejá-lo. Aleluia. Traziam uma pessoa para ser apedrejado. Tinham aquele desejo, aquela vontade de ver a pessoa morta, de ver a pessoa, aleluia, sem vida, pelas pedras que eles mesmos gostariam de atirá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus estava dizendo para eles que eles eram escravos desse tipo de ensino, dessa interpretação, aleluia, dessa posição que eles adquiriram por uma interpretação errônea do que é a palavra de Deus. Ser escravo do pecado é muito pior do que ser escravo de um senhor de engenho, de um senhor da fazenda, enfim, dos coronéis da antiguidade. É muito pior, milhares de vezes pior, ser escravos do pecado. Porque o pecado, irmãos, é como um jugo que é colocado sobre a cabeça, sobre o pescoço da pessoa. Aleluia. O jugo era um instrumento que se usava para o trabalho, né? Trabalho de tração animal e principalmente para amansar animal. Louvado seja o nome do Senhor. O meu pai, era a profissão dele fazer isso, amansar os animais. E às vezes pegavam uma junta de boi, 2 bois que já puxavam e colocavam aqueles que eram chucros, aqueles que nunca tinham visto um jugo, no meio, né, irmãos? Tinha os da frente, os do meio iam de arrasto.
Querendo ou não querendo, eles iam, às vezes deitava no chão, né? E o pai chegava e dava umas cutucadas, umas aguilhadas, se chamava, e ele tinha que levantar, porque senão os outros puxavam de arrasto. Aí, quando chegava dentro de poucos dias, o boi estava manso, estava puxando, aleluia. Eu não trabalhei com isso, mas eu observava. Quando a palavra de Deus nos falava de jugo, então, pela graça do Senhor, eu conseguia fazer uma interpretação, aleluia. E a interpretação que eu fazia era assim: o jugo é uma coisa que domina, querendo ou não querendo, o jugo faz obedecer. Agora imagina o jugo do pecado sobre uma pessoa. Essa pessoa, querendo ou não querendo, ele vai de arrasto. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele diz no capítulo 7 de Romanos: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu sei que não devo fazer, isso faço, porque existe nos meus membros uma força superior à minha capacidade. Isto é o jugo do pecado, isso é o jugo da desobediência. Aleluia. E era desse jugo que Jesus estava falando, era dessa liberdade que Jesus estava falando. Ele disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aleluia. No caso, ele usou uma outra metáfora. Ele disse assim: o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aleluia. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que nós podemos entender com este versículo, irmão? Jesus estava falando da sua missão. Jesus estava falando do seu poder libertador. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque qualquer pessoa sabia, e sabemos até o dia de hoje, embora que muitos só conheçam da história, mas o servo, ele não tem, digamos assim, o servo, ele é bom enquanto ele está servindo, né? O servo é bom enquanto está rendendo, está trabalhando, está dando lucro para o seu patrão. Mas chega um dia em que o servo, o escravo, já ficou muito velho, já não tem aquela condição de trabalhar, então o patrão não quer mais nada com ele, não tem mais utilidade, aleluia, porque é servo, aleluia. E muitos dos senhores dos escravos, eles até vendiam, quando ficava velho, olha, achou alguém que dá para vender, dá para fazer um bom negócio, trocamos este servo mais antigo por um mais novo, se fosse possível, aleluia. Então o que Jesus está dizendo, o servo não fica para sempre em casa, o servo trabalha desde a sua adolescência até a velhice, aleluia, mas ele sabe que aquela casa nunca será dele, aquela propriedade nunca será dele, aquele negócio que ele se envolveu a vida toda, nunca será dele, aleluia. E Jesus disse que o filho não, o filho ele está crescendo, mas todos sabem que um dia ele vai ser o proprietário, um dia ele vai ser o dono daquelas terras, daquela empresa, enfim, aleluia. Aquilo que o pai criou e conservou, manteve, um dia vai ser do filho, não do servo. Ah, mas o filho não trabalhou, quem trabalhou mais foi o servo, né, irmão? Quem trabalhou mais foi o empregado. Sim, mas ele não era filho, ele era servo. Quando Jesus diz assim, o servo não fica para sempre na casa, ele está dizendo, vocês que entendem que são pecadores e que precisam ser livres, precisam ser libertos, tenham uma palavra para a vossa alegria, para o vosso contentamento. O servo não fica para sempre. O servo não fica para sempre. Qual de nós já não fomos servos do pecado? Todos nós, né, irmão? Todos nós já servimos ao pecado. Mas Jesus está dizendo, existe uma oportunidade, existe uma porta aberta. Querendo, aleluia, você pode sair dessa situação. Querendo, você pode ser livre.
imediatamente, aleluia, porque Jesus não precisa de tempo para isso, imediatamente, basta tão somente entender, tão somente aceitar, aleluia, e nós passaremos a viver a liberdade que o Senhor propõe. Livres, louvado seja o nome santo. Nós queremos ser livres. Todos nós, amados irmãos, devemos entender que em algum momento nós fomos servos do pecado, ou talvez ainda somos de algumas coisas, aleluia, e precisamos desejar ardentemente ser livres. Louvado seja Deus. Agora uma pergunta: livres do quê e livres para quê? Livres do quê e livres para quê? Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, não me lembro qual o livro, que ele fala sobre liberdade. E ele diz assim: não use da liberdade para dar ocasião à carne. É livro dos Gálatas, não me lembro o versículo. Aleluia. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Isso é muito comum acontecer na mente humana. Pensar que liberdade é cair no pecado. Liberdade é fazer a vontade da carne. Aleluia. E muitas vezes, de maneira errônea, nós dizemos de uma igreja, aleluia, aonde a doutrina não é parecida com a nossa. Nós dizemos, aquela igreja lá é uma igreja de liberdade. Uma igreja de liberdade. Completamente errado, não é, irmão? Não é, Lucas? Completamente errado. Liberdade é ter liberdade sobre o pecado. Liberdade é ter liberdade para obedecer ao Senhor. E muitas vezes falta essa liberdade na vida de muitos crentes. Liberdade para ser submisso a toda palavra que sai da boca do Senhor. Muitas vezes falta esta liberdade na vida dos crentes, aleluia. Muitas vezes a pessoa tem liberdade de planejar o seu dia a dia, de fazer uma programação para final de ano. Eu tenho liberdade para ir para onde eu quiser, aleluia, mas não tem liberdade para vir no culto de oração. Falta liberdade para vir no culto de oração, aleluia. Chegou na terça-feira, terminou a liberdade. Tenho liberdade para no final de ano fazer tudo o que eu pretendo fazer. E digo assim, eu também sou filho de Deus, eu também tenho liberdade. Certo, aleluia. Mas a liberdade é para servir a Deus. Liberdade, aleluia, é para fazer a vontade de Deus. E essa liberdade tem faltado. Falta liberdade para evangelizar, falta liberdade para orar, falta liberdade para levar uma vida de santidade, de comunhão. Falta liberdade para nos entendermos uns aos outros. Aleluia, aleluia, falta liberdade. E a palavra de Deus está nos dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. Às vezes, irmãos, nós estamos na mesma situação que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. Aquilo que sabemos que temos que fazer, não fazemos. Não fazemos por quê? Porque o Filho não nos libertou para isso. O Filho não nos libertou para isso. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que temos que amar o nosso próximo, mas eu já ouvi tantos cristãos dizer assim, eu não suporto aquela pessoa. Não, aquela pessoa, olha, não suporto. Não tem liberdade. Não tem liberdade para isso. Aleluia. Aleluia. Quando nós dizemos, eu não suporto, eu não tenho paciência, aleluia, falta liberdade. É por isso que a pessoa se mantém nesta posição. E muitas vezes, ao invés de buscar a liberdade em Cristo Jesus, a pessoa procura
outros meios, procura uma fuga, procura um refúgio, aleluia. Eu já ouvi, lamentavelmente, de uma pessoa dizer: eu não congrego em determinada congregação por causa desse fulano, daquela fulana, por causa desse, daquele que lá no passado me fez isso, me fez aquilo, por isso eu não congrego. E quer ir para o céu, né, irmão? E quer ir para o céu, pensa que vai para o céu, aleluia, aleluia. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, principalmente neste capítulo 8, para o céu vão os livres é que irão para o céu. Os libertos é que irão para o céu. Conhecereis a verdade vos libertará, dizia Jesus. Quando Jesus falava essas coisas, começando pelo episódio da mulher que foi levada para ser apedrejada, aleluia, e depois Jesus conversando com os judeus mais detalhadamente, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus falava isso, a Bíblia diz que muitos creram. Nesse meio tempo, muitos creram. E o versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Eu gosto muito de observar na palavra de Deus uma sequência, uma trajetória, uma rota estabelecida pelo Senhor. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, primeiramente permanecer, aí vocês verdadeiramente se tornarão meus discípulos, e daí vocês conhecerão a verdade, e daí a verdade vos libertará. Então não é possível, né, irmão, não permanecer na palavra e conhecer a verdade. Não é possível não permanecer na palavra e se tornar discípulos do Senhor. Não, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, estabelece uma rota, e essa rota tem que ser seguida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Às vezes nós entendemos a libertação por outros meios, por outra fonte que não é pelo Filho. E aí é perigoso, né, irmãos? Aí é perigoso. Recebemos libertação porque fizemos uma interpretação, a meu ver, fajuta da palavra de Deus, e dizemos que somos livres. Aleluia. Dizemos que somos livres. Existe alguns que pregam da seguinte maneira: para se salvar, basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. E eu ouvi uma pessoa falando para outra, dizendo assim: tu não crê? A pessoa estava falando dos seus erros, das suas dificuldades. Eu não consigo superar tal coisa. E o outro disse assim: mas tu não crê nisso que a gente fala da Bíblia? Não, eu creio. Então tu é salvo. Então tu é salvo. Para ser salvo basta crer. E eu fiquei pensando: não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Basta crer. Basta crer. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos permanecer na palavra, verdadeiramente nos tornarmos discípulos, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quer dizer, se não for pelo Filho, se não for por Jesus, não é uma libertação verdadeira. E se não é uma libertação verdadeira, aí está o perigo, né, irmãos? Aí está o perigo. Mas, graças a Deus, que nesta noite nós podemos refletir um pouquinho nesta questão. E que na nossa oração, irmãos, nós peçamos ao Espírito de Deus mais esclarecimento, mais entendimento. Porque isso é uma questão muito, muito profunda. Muito importante para os nossos dias. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Pai amado.